A hemorragia pós-parto é uma das principais causas de morte em gestantes no país. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as causas, como a gente consegue corrigir e também sobre a transfusão de sangue que vai salvar a vida das mulheres nos casos mais graves. Vem comigo! Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco do canal O Médico da Mulher e vamos falar hoje sobre a transfusão de sangue no pós-parto. Quando que a gente vai precisar fazer essa transfusão e como que é essa situação, né? Primeiro de tudo, eu quero explicar para você como é que acontece a hemorragia pós-parto. Logo que a mulher tem o bebê, o útero ele deve contrair e ficar bem endurecido. Qual que é a lógica da contração uterina? Os vasos sanguíneos, eles atravessam o útero nessa forma, eles entram de fora para dentro no útero. E o músculo do útero, ele contrai de cima para baixo. Por isso, quando o útero contrai, ele tranca e estanca esses vasos sanguíneos, porque os vasos estavam levando sangue para a placenta saiu, então fica como se fosse uma ferida aberta ali no útero, sangrando, sangrando, sangrando. Quanto mais contraído tiver esse útero, menos hemorragia a gestante vai ter. E a gestante sangra bastante, tá? A gente calcula perto de 1 litro de sangue no parto normal e 1,5 litro de sangue na cesariana. Por isso é tão importante que a gente tome várias precauções para minimizar ao máximo este sangramento. A principal causa de hemorragia pós-parto é a atonia uterina, quando o útero fica muito macio, ele não consegue se contrair e estancar aqueles vasinhos que eu expliquei. Mas existem outras possibilidades. Por exemplo, acontecer alguma laceração no trajeto, no colo do útero, na vagina, ali no períneo, que deixou um vaso sanguíneo sangrando mais do que deve. Então o útero pode estar contraído, mas ainda vai ter algum sangramento assim. Então nesse caso, cabe ao médico pesquisar e investigar onde que está vindo esse sangue. Se esse sangue estiver vindo de fora, ele tem que suturar e estancar este vaso sanguíneo. E o tipo de parto, influencia ou não influencia no risco da mulher precisar de transfusão? Influencia bastante, porque a cesariana sangra muito mais do que o parto normal. Então, os casos que eu já tive de paciente que precisou de transfusão de sangue foram todos na cesariana. No parto normal, até hoje, na minha vivência, eu não tive paciente que precisou de transfusão. Não que não possa acontecer, tá? Pode acontecer. A indicação de transfusão é quando tem uma hemorragia que a gente não consegue parar e a pessoa começa a ter sintomas. Começa o coração a acelerar, ela começa a ficar sudorética, um suor pegajoso, frio. Ela começa a apresentar alguns sintomas, pode estar enjoo, ela fica muito branca, a gente vê que está perdendo sangue, né? Então, quando ela começa a entrar com sintomas de choque hemorrágico, que é tudo isso que eu expliquei agora, a gente precisa da transfusão de sangue. A transfusão, ela normalmente vai ser feita de urgência, então a gente já vai pegar, quando a gente vê que está sangrando demais, já vai pedir reserva de sangue para o banco de sangue da cidade, vai mandar a amostra do sangue da mulher, eles vão fazer a contraprova e já vão mandar um sangue. A não ser que seja um caso tão grave, que está sangrando tanta quantidade, que a gente não pode, tem que mandar um sangue O negativo, um genérico mesmo, que é o sangue doador universal, né, que a gente às vezes tem que fazer em situações extremas. Não é o mais comum. Normalmente a gente vai controlando o sangramento e a gente vai conseguindo ver que aquela paciente está precisando ali, essa aí não está resolvendo o primeiro remédio, não está resolvendo o segundo, vão pedir a reserva de sangue aí por garantia. Muitas vezes a gente pede a reserva e a gente nem chega a usar o sangue, mas a gente sempre se precaver, né? A gente está sempre correndo um pouquinho na frente para não ser pego muito de surpresa. Outra indicação precisa de transfusão de sangue é quando a gestante está ali com uma hemoglobina abaixo de 7 e começa a ter alguns sintomas. Mesmo que a gente tenha conseguido segurar o sangramento, às vezes no dia seguinte ela está ali muito cansada, a gente pede exame de sangue e está ali a hemoglobina 7 ou menos de 7. Se ela está com sintomas abaixo de 7, a gente faz uma transfusão eletiva, nesse caso não é de urgência, né? Já passou o período da emergência, a gente conseguiu controlar o sangramento, mas foi um pouco tarde, ela perdeu sangue demais. Então, se você tiver sentido, sangrou bastante, conseguiu segurar, conseguiu controlar, não precisou de sangue na hora, mas no dia seguinte, uns 2, 3 dias depois, começou a se sentir muito cansada, tá difícil de recuperar,
a gente faz exame, hemoglobina menor do que 7, indicação de transfusão de sangue. Ou então, um caso ainda mais grave, uma hemoglobina abaixo de 6. Para vocês terem uma ideia, o normal da hemoglobina é 12. Então, quando a hemoglobina está abaixo de 11, a gente já considera anemia. E de 11 a 7, a gente tem graus de anemia, até que 7 para baixo é que a gente começa a fazer a transfusão. Uma hemoglobina abaixo de 6, que é metade da hemoglobina, né, que deveria ser, essa hemoglobina é a que a gente vai fazer a transfusão mesmo que a pessoa não esteja sentindo nada. Por incrível que pareça, existem mulheres que estão tão acostumadas a estar com a hemoglobina baixa que mesmo com hemoglobina abaixo de 6, elas acabam não tendo grandes sintomas, tá? Elas vão notar a diferença depois de receber o sangue. Nossa, agora eu tô melhor. Mas antes elas dizem, não, tô bem, não sinto nada. Na verdade, ela sente e não tá percebendo porque já está adaptada a ficar anêmica. E quem é que vai ter mais risco de ter a transfusão sanguínea por excesso de sangue? Aquelas mulheres que têm um útero muito distendido. Por exemplo, excesso de líquido amniótico deixou o útero muito maior do que ele seria normalmente. Gestação de gêmeos, trigêmeos, o útero fica muito maior do que ficaria numa gestação simples. Outra situação, uma diabetes gestacional que faz com que o líquido e o bebê fiquem maiores. Ou uma situação genética mesmo, que o bebê é naturalmente muito grande, acima de 4,5 kg. Também fica um útero muito grande. Tudo isso é mais risco de ter atonia uterina, desse útero ficar desse útero não conseguir contrair adequadamente. Outras situações que não tem muito a ver com o tamanho do útero também podem favorecer o sangramento. Por exemplo, um parto muito rápido, aconteceu rápido demais, o útero ele nem se deu conta do que aconteceu, ele já tem que contrair, ele pode ter dificuldade nessa contração. Também um parto muito rápido tem mais risco de causar lacerações no trajeto do que um parto mais lento, mais fisiológico, assim, que tudo vai acontecendo de uma forma mais calma. Então aquela mulher que chega ganhando no hospital e ganha em 10 minutos, já ganhou o neném, nem sentiu quase dor, ela tem mais risco de sangramento. Um útero que já distendeu e contraiu muitas vezes, como uma mulher que já tem 4, 5 filhos, essa também vai ter uma chance maior de ter sangramentos após o parto. E também existe a retenção placentária, quando a placenta ela não desgruda normalmente ali do útero como é de se esperar. É uma placenta que ela fica grudada, pode ser por uma questão de acretismo ou então porque rompeu o cordão umbilical, aconteceu alguma situação diferente na hora do parto. Nesse caso, o médico tem que fazer a curagem, que é a retirada manual dessa placenta, e também a curetagem pós-parto, que é para tirar os restinhos que sobraram dessa placenta. Nesse caso, se a mulher começou a sangrar depois do parto, a gente não achou um motivo, fez os remédios e não deu certo, a gente tem que desconfiar que pode ter ficado, às vezes, até um pedaço dessa placenta. Então, por exemplo, uma placenta que é dividida, bilobada, suscenturiada, que tem um pedacinho diferente mais longe da massa placentária normal, pode ser que fique muito longe e a gente precise, aumenta o risco, né, de sair todo o resto da placenta e ficar um canto ali. Então pode acontecer nessas situações, são situações um pouco mais raras, mas quando acontece a gente tem que estar preparado para resolver. Uma outra situação é o contrário do parto muito rápido, né? O parto rápido tem uma chance de causar sangramento por uns motivos e o parto prolongado demais por outros. O útero ele foi tão estimulado e se contraiu tantas vezes durante aquela indução prolongada ou aquele trabalho de parto prolongadíssimo de 24 horas, 36 horas, que chega no final ele já não consegue mais contrair, ele já está cansado, é uma musculatura. Está fadigada, ela não contrai adequadamente. Ou então quando a gente precisou fazer muita ocitocina na indução, aí o útero ele fica já saturado de ocitocina e quando a gente injeta a ocitocina após o parto ele não responde mais tão bem, porque ele já está um pouco cansado, já está resistente àquela ocitocina. Só tinha esquecido de falar de um outro tipo de paciente que também tem risco aumentado, tá? De ter hemorragia uterina, que é a paciente com síndrome HELP ou com pré-eclâmpsia. Essas mulheres elas têm um risco maior, então a gente fica de olho nelas também. Gostaram do vídeo? Entendeu quando que você vai precisar da transfusão de sangue e como é feita essa transfusão?
a gente vai vir do hemocentro e a gente vai fazer essa transfusão via venosa, vai ficar ali pingando o sangue. Geralmente a gente faz 2 bolsas, cada bolsa repõe mais ou menos uma quantidade ali de 1 de hemoglobina, então se tá com 6, a gente faz 2, vai para 8, aí de 8 em diante a gente começa a repor ferro e outras situações, comer mais carne, né, para que a mulher consiga recuperar sozinha, para não precisar receber muito sangue. Porque a transfusão de sangue é super segura hoje em dia, mas ainda assim tem alguns riscos. Por isso a gente evita e faz só nos casos que realmente forem necessários. Certo? Não te esquece de curtir, compartilhar com as amigas, se inscreve aqui no canal e até mais.